Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Podcast. Aqui nós discutimos sobre medicina felina, mas principalmente anestesia e intensivismo. Eu sou Gilberto Costa Eu sou a Clarissa Moreira. e o tema de hoje é o quê, Clá? Bloqueio do nervo pudendo. Isso aí, pessoal. É um tema ainda um pouco polêmico, né? A gente observa muito na nossa rotina, muitas pessoas ainda vêm na gente perguntando se a gente usa, se não usa. Então, hoje a gente vai conversar justamente sobre ele, quais são as aplicações, né? Quando que a gente vê benefício, quando não vê. Enfim, o que a literatura diz sobre isso de fato. Então, vamos discutir tudo isso hoje, né, Gilberto? Isso aí, Clá. Então, vamos começar dizendo qual que é a importância de associar esse bloqueio na técnica de desobstrução uretral. Pois é, gente. Na verdade, em qualquer procedimento, a gente sabe que o bloqueio local ela vai trazer benefícios por promover uma analgesia, né, excelente, podendo diminuir a dose dos anestésicos gerais. Quando a gente pensa no paciente obstruído, a gente está falando de um animal com muitas alterações hemodinâmicas, um paciente que provavelmente vai estar bradicárdico, né, hipotenso, hipotérmico, dependendo aí da situação que ele chegue para a gente. Claro que tem situações que precoces, onde a gente não encontra o quadro do choque, mas na rotina a gente vê muito essa realidade do paciente bem descompensado. Então, o benefício do bloqueio do nervo pudendo é que ele é um bloqueio com poucas alterações hemodinâmicas, então isso é realmente excelente para esse paciente, e vai proporcionar analgesia principalmente, que eu acho que é o ponto X no paciente, no gato obstruído, relaxamento da uretra, gente. E quando a gente fala de relaxamento da uretra, a gente sabe que isso facilita até o procedimento de desobstrução, propriamente dito, a hidropropunção, né, conseguir desobstruir esse paciente, né, promovendo, obviamente, analgesia, enfim, melhor qualidade, né, para esse paciente, até pós-desobstrução. Há, né, evidências científicas de que alguns bloqueios locais podem ajudar até na recidiva de obstrução, podem ajudar a recorrência, né, de uretrite. Então, enfim, gente, são inúmeros benefícios e por isso vale a pena, né, Gilberto? É isso aí, Clá. Enfim, e aí falando um pouquinho mais especificamente do bloqueio, para quem não conhece ou não sabe exatamente aí o que ele bloqueia, fala para gente, Gilberto, quais são essas estruturas que realmente ele acaba aí fazendo esse bloqueio? Então, são todas as estruturas que são inervadas pelo nervo pudendo, né? O nervo pudendo ele sai principalmente ali de S2 e S3 e ele segue bilateral, né, do osso sacral ali para a região ali perianal e periuretral ali, né? Então, assim, o principal benefício é o relaxamento e insensibilidade dos esfínteres anais e da uretra, tanto interna quanto externa, e também do pênis. Por isso que ela vai dar essa facilidade aí de passar a Perfeito, sonda e desobstruir o animal, né. perfeito. Ô, Clá, e em que situações que esse bloqueio vem sendo utilizado? Porque ele não é utilizado somente na veterinária, né, ele também é utilizado na medicina. Sim, ele é amplamente utilizado na medicina humana. Basicamente, eles utilizam muito em procedimentos da ginecologia, né, e também de trato urinário inferior. Então, eu vi trabalhos falando de procedimentos para hemorroida em seres humanos, para biópsia de próstata, enfim, para cirurgias, né, nessa região do nervo pudendo também há a descrição, né, Tem mas também para basicamente no momento da cesariana, né, no momento do parto, cesariana, para isso fazer ali aí. a rafia. Quando a RAC já não está mais conferindo tanta analgesia, né, eles associam, isso mesmo, perfeito. É. Já na medicina Isso. veterinária, isso aí, eles, assim, na verdade, gente, quando eu fui ler, eu não imaginava, mas existe descrição do nervo pudendo em outras espécies, como o cão eu já até sabia, mas tem ovino, bovino, equino, até dromedário tem descrição do bloqueio do nervo pudendo. Mas todas as situações, basicamente, são utilizadas para a exposição do pênis, para facilitação da exposição do pênis, né? Enfim, e para procedimentos ambulatoriais, né? Que possam estar ali perto daquela região para promover analgesia e conforto para o paciente também. Eles dizem nos grandes animais que é para exame andrológico, né, que é muito mais comum em grandes, né, para fazer a reprodução, tal. É Então, verdade, para essa parte da reprodução, é, isso mesmo. a ideia é expor o pênis, né? Eu acho que é isso, né, Clá? Isso aí.
E, claro, e a gente tem alguns poucos trabalhos, né? Tem poucos trabalhos falando sobre o bloqueio do nervo pudendo, né? Em gatos, eu sei que a gente tem dois, principalmente, né? Você não quer falar um Isso. pouquinho sobre eles, Cacá? Falo sim, apesar da gente falar bastante do bloqueio do nervo pudendo, gente, não tem tanta descrição na literatura assim. E até os trabalhos que tem, esses dois que o Gilberto comentou, é um trabalho de 2013 e um trabalho de 2014. Não são trabalhos muito recentes, mas posterior a eles também não vieram mais trabalhos. Então, assim, basicamente esse trabalho de 2013 foi um trabalho que primeiro descreveu a parte da anatomia. Então, ele foi usado com cadáveres, né, e dissecou todos os cadáveres e observou tanto a anatomia do nervo pudendo quanto todas as suas ramificações, porque nem isso tinha realmente descrito na literatura. Então, esse trabalho foi realmente aí um divisor de águas nesse aspecto. E eles utilizaram, né, associado a isso, o bloqueio guiado pela ultra nos cadáveres, para, enfim, conseguir definir qual seria a melhor abordagem pela ultra para efetivamente fazer o bloqueio. E eles avaliaram a posição dorso lateral profundo, dorso lateral superficial e transperitoneal mediano. E aí, dessas três abordagens, aí eles viram, enfim, que a dorsolateral profunda seria a melhor, e instituíram através do azul de metileno, eles usaram um corante, e eles viram que o volume necessário para bloquear bilateralmente seria quanto? 0,1 ml por quilo por nervo. Então, eles observaram que seria suficiente para, nessa posição, chegar até lá no nervo pudendo através do bloqueio guiado pela ultra. Muito interessante o trabalho. Outra coisa que eu achei legal também, Cacá, é que assim, são dois trabalhos, né? Mas é do mesmo grupo, é um grupo suíço, né? Então eles fizeram Isso. o clássico de estudo de pesquisa de bloqueios, né? Então eles fizeram primeiro um estudo anatômico, Perfeito. determinaram a melhor abordagem guiada pelo ultrassom, o volume, e eles viram também aquele negócio, né, do bloqueio concomitante do nervo ciático, né? Então, Isso explica um pouquinho disso para a gente, que eu acabei esquecendo de falar. Eles observaram isso mesmo. então pela proximidade do bloqueio, é possível que bloqueie também o nervo ciático concomitante, né? Isso pode Isso ter mesmo. implicação, né, clínica do animal perder a propriocepção, né? Ou ter um bloqueio ali, uma ataxia ali pós-anestesia. Na recuperação, com É. certeza. E aí, exatamente o que você falou, eles, com base nesse estudo prévio, que foi muito bem elaborado, né? Esse trabalho foi publicado na Journal of Line, um trabalho realmente excelente. Aí sim eles tiveram respaldo de fazer a publicação no animal, né? Eles utilizaram para uretrostomia peniana em gatos, e eles utilizaram com bupivacaína, nesse mesmo volume, nessa mesma posição, a partir do outro estudo que eles haviam concluído tudo isso. E quais foram os resultados? Fala. Na verdade, eles deram uma roubadinha, né, Cacá? Eles fizeram igual a gente fez É, na rotina. Eles aumentaram o volume da aumentaram um pouquinho, verdade. para 0,15 ml em cada lado. Se for ver bem, é pouquinho a mais, mas é 50% a mais de volume, né? Não, faz diferença, é verdade, isso aí. E eles obtiveram esse bloqueio, gente. Os resultados do trabalho foram ótimos. Na verdade, eles compararam dois grupos, o grupo controle e o grupo com bloqueio do nervo, podendo, com bupivacaína, né, nessa dose de 0,15 ml por quilo por nervo, certo, Gilberto? Eles E fizeram o é seguinte, ó, eles pegaram 20 animais, né? E aí o que isso, foram estava 20. aplicando não sabia o que tinha, né? Totalmente cego. Os 20 animais fizeram um bloqueio, mas como que foi o bloqueio? Em 10 deles tinha soro fisiológico, então ele aplicava o soro Isso. fisiológico, e nos outros 10 tinham o bupivacaína. E aí outra pessoa avaliava ali o efeito do bloqueio. Então, assim, padrão ouro aí, muito Padrão legal aí, ouro, duplo com cego, certeza. bem bacana. Isso aí, eles tiveram uma analgesia descrita aí no trabalho tão eficaz que apenas um animal do grupo do nervo pudendo precisou de um único resgate analgésico trans, e todos os outros animais do grupo controle precisaram de fentanil no transoperatório. Então, assim, uma diferença muito importante. E tem mais, essa analgesia eles descrevem aí por em torno de 4 a 5 horas de analgesia para o pós-operatório. Então, realmente, os resultados deles foram excelentes, né? Eles viram que no pós-operatório, claro, eles avaliaram a dor, né, com 3 escalas de dor, né, bem bacana. Isso. Eles fizeram durante 3 horas essa avaliação. E no grupo tratado, ninguém recebeu resgate analgésico com buprenorfina, eu acho que eles fizeram.
Isso, enquanto que no grupo controle, né, controle. 70% deles precisaram ali de resgate em até É, 3 horas. Então, assim, demonstrou bem claro ali o efeito anestésico local, porque no período de ação do anestésico local não teve requerimento de analgesia complementar. Então, achei bem bacana isso daí. não, com certeza. E eu achei legal também que nesse trabalho eles descreveram que o bloqueio do bloqueio anestésico ali dos ramos do pudendo, né, eles podem provocar o armazenamento, né, temporário da urina na bexiga. Então eles falaram que em um animal, se eu não me engano, acho que foi um animal, ele realmente desenvolveu como uma atonia. E eles explicam que, em teoria, isso pode realmente acontecer, porque de alguma forma, né, ali quando você bloqueia o nervo pudendo, vai causar um processo inibitório também na bexiga e esse paciente pode desenvolver uma atonia. Então, que isso pode ser esperado, né? Enfim, mas que ainda assim foi muito rápido. Posteriormente, o paciente urinou, mas é uma atenção que a gente tem que, né, ter aí com esse paciente nesse quesito também da hipomotilidade da bexiga. Então, isso fica de alerta para o pessoal. Então, assim, que eu acho que dá para tirar de conclusão desses trabalhos aí, assim, que a abordagem ultrassonográfica, né, que eles descreveram, ela é efetiva do ponto de vista analgésico, do ponto de vista de relaxamento muscular, mas tem que tomar, né, ter atenção a duas coisas aí. Uma é a atonia de bexiga e a outra é a sensibilização do nervo esquiático e Isso. possivelmente aí ataxia, né, ou perda de propriocepção, né, Uhum. uma inibição da motilidade, do deambular, né, no pós-operatório ali, né? Isso, Então, exatamente. acho que são esses dois pontos aí, mas super efetiva a técnica do ponto de vista anestésico, né? Eu achei isso bem bacana. Aí. Agora, Gilberto, tem uma outra forma de fazer, né? A forma que, inclusive, nós fazemos. Fala pro pessoal aí. É o mais clássico, né? Tá descrito. É bom a descrição bem rápida, né? E tá no livro do professor Pablo Otero, junto com o professor Paulo Klauman, né? É o primeiro livro que eu tenho conhecimento de anestesia locorregional em pequenos animais, né? Específicos de anestesia locorregional. E eles descrevem de uma forma bem rápida, né? Eu já perguntei para os dois autores, né? E eles mesmos falam assim, cara, eu acho que precisa de mais pesquisa aí, porque a gente descreveu, mas não está perfeita essa técnica aí. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem de resultado, né, claro? Como é que é feito? A gente identifica o ânus do paciente e faz ali como se fosse num reloginho, né, observando como um reloginho, então às 10 e às 2 horas. E aí tem a descrição da técnica, tanto às cegas, né, sem nenhum guia, ou utilizando o neuroestimulador, né? E aí, com o neuroestimulador, a gente melhora um pouco a qualidade da técnica, né? A gente tem uma efetividade maior, mas eu também acho que não é 100% não, claro. Também. E tem mais um outro trabalho ainda que foi descrito também pelo pessoal de Campina Grande, né, Clara? Como é que É foi? isso aí, gente. O pessoal de Campina Grande publicou um trabalho que esse é mais recente, é 2018, e eles utilizaram aí mais ou menos, também fazendo às cegas, né? Sem ser guiado por ultra, mas com o posicionamento como se fosse da ultra. Então, na descrição do trabalho, eles mostram bem direitinho como que eles se guiaram anatomicamente para fazer o bloqueio e tiveram também resultados bem positivos, segundo o trabalho, né? E concluíram que é possível fazer as cegas também. Eu, particularmente, nunca fiz as cegas com esse posicionamento. Então, até teria dificuldade aí de poder dizer o quanto que isso aí seria prático, enfim. Mas uma coisa que eu achei interessante no trabalho é que, como eles fizeram efetivamente, né, com um grupo grande de animais, eles observaram essa casuística mesmo do bloqueio do ciático bem efetivo. Então, eles falam que vários animais apresentaram realmente essa posição plantígrada, mas eles não colocaram isso como algo tão significativo, porque a grande maioria deles ia para a fluidoterapia, para o ambiente de um canil, então acabou que rapidamente, depois ali do período do efeito do anestésico local, o paciente voltou a andar normalmente. Mas aí, mais uma vez, a gente reiterar isso, gente. Se for o caso de você fazer o bloqueio num paciente com obstrução recente, você for liberá-lo para casa, você tem que testar para ver se ele está andando direitinho, porque realmente isso pode assustar o tutor e até o animal mesmo ficar um pouco excitado por sentir essa dificuldade no caminhar, né? É.
Tem que ver que eles também utilizaram lidocaína, né, então é um bloqueio É um pouquinho mais mais passageiro, rápido, né. isso É. Ô, mesmo. claro, mas eu acho que não é com tantos animais não, acho que eles fizeram com 6 animais, e eu acho que 3 deles tiveram esse então, assim, metade deles tiveram esse problema da ataxia aí. Ah, então mas aí são 50%, né. Eu acho que muitos deles tiveram, então assim, foi até um grupo pequeno, mas assim, eles Acho que observaram você isso está em 50%. certo. O da Ultra que foram 20, né? Exatamente, Ah, isso. então tá certo. Então, gente, mas de qualquer forma, porque lá no grupo da Ultra, eles não comentaram isso, né, com tanta veemência, assim, como eles viram aqui nesse trabalho de Campina Grande, né? Mas eu acho que o grande lance ali também é porque é mais específico, é guiado pela Ultra, você consegue ter uma A delimitação melhor. chance, com certeza. Mas o volume que eles usaram aqui no trabalho de Também é Campina maior. Grande foi menor. Não, foi menor, eles usaram 0,1 ml por quilo por Ah, sim. nervo. Sim, sim. E outra coisa também que, já que a gente falou dos trabalhos, né, específicos, né, claro, no de ultrassom, ele deixa bem claro que não é possível visualizar o nervo, né, ele visualiza as estruturas, né, que vão te dar o direcionamento de onde tem que depositar o Isso. anestésico local, mas a gente não visualiza propriamente dito o nervo, né, o que Aham. seria o ideal pra gente, né, mas é o que tem para hoje, e até hoje foi bom, né, o que tem escrito É. na técnica, né. Com certeza, isso aí. E aí, Gilberto, fala aí para mim, então, para você, na sua rotina aí, né, quais são aí assim, dentro do que você já tem vivido, os reais benefícios aí da utilização desse bloqueio na sua prática? Claro, eu acho que o que você já falou, né, é o principal, né, é o relaxamento do esfíncter externo, né, que isso realmente facilita ali tanto a colocação da sonda, quanto a desobstrução, a hidropropulsão. Então, assim, o relaxamento, sem dúvida, eu acho que é o ponto, alto, né, desse bloqueio, somado, né, claro que a analgesia. Então a analgesia ela vai ser, eh cara, a anestesia local ela sempre vai vencer comparado com qualquer outra técnica, né, ela é mais efetiva, ela promove mais relaxamento muscular, ela promove mais conforto trans e pós-operatório, menos requerimento de resgate analgésico, de opioide, então assim, ela vai ser sempre superior. E no caso, o bloqueio do nervo pudendo, ele tem uma característica interessante também do ponto de vista hemodinâmico, né, claro? Que por Verdade. mais que a peridural ela seja efetiva e ela não tem o comprometimento hemodinâmico que a epidural tem. Então, eu acho que essa técnica Isso. realmente ela tem um especial, benefício aí por essa qualidade É. hemodinâmica. Não sei Eu se acho que no você caso. abordou o ponto X, né, porque dentro da minha rotina, não sei o que você percebe, assim, feito, às cegas, tá, gente, ou até mesmo pelo neuroestimulador, assim, para uretrostomia, particularmente, eu já vivenciei situações onde eu, senti ali que o bloqueio não foi 100%. Então, quando o paciente, ele tem condições de fazer a peridural, eu ainda prefiro a peridural para uretro, né. Mas quando a gente se depara com aquele paciente muito descompensado, né, com muitas alterações hemodinâmicas, sem dúvida, a opção de fazer o bloqueio do nervo, ela é excelente, porque mesmo que não pegue 100%, alguma analgesia a gente sente que tem, né, principalmente na região, né, peniana mesmo. Claro que eu percebo dificuldade de analgesia quando vai entrando mais ali na uretrostomia mesmo, ali prostática, enfim, da uretra prostática. Mas ainda assim você complementa a analgesia se for o caso, né? Mas realmente, e para desobstrução em si, eu prefiro o bloqueio do nervo pudendo, porque é uma técnica menos invasiva, mais aplicável na rotina clínica, que realmente eu observo facilidade na sondagem, né? Eu observo que esse paciente fica com mais conforto para passar a sonda e até mesmo para fazer a hidropropulsão. Então, É. resumo, né? Para a uretrostomia, que eu ainda prefiro a peridural caso o paciente tenha condição, né? E se não tem, o bloqueio do nervo pudendo ainda é uma alternativa, mesmo que você talvez precise complementar essa analgesia. Deixa aí categórico aí, né, claro. Para desobstrução, eu ainda prefiro, né, eu acho que você também prefere o nervo pudendo para desobstrução, né? Isso aí, exatamente. É. Ô, claro, e em que caso que você acha que o nervo pudendo não é a melhor opção? Eu acho que você já falou também, né?
Assim, em teoria, na literatura, não tem assim uma contraindicação da utilização do nervo pudendo. Mas na minha rotina, por exemplo, a gente pega casos de uretrostomia, onde o paciente tem comprometimento muito grave dessa uretra e, enfim, uma ruptura muito profunda. Então, eu sei que vai ser às vezes até que você precise fazer uma abordagem ortopédica, literalmente, ali a nível de bacia. Nesses procedimentos muito invasivos, eu já participei de uma uretrostomia com Ricardo e Heloísa de 6 horas, né? Realmente fazer o bloqueio do nervo pudendo, mesmo que seja com neuroestimulador, eu acho complicado. Então, assim, dependendo do procedimento, da invasividade, né, que você já sabe que vai ter, eu ainda opto pela peridural, caso o paciente tenha condições. Eu acho que tem que pensar na anatomia, né? Uma coisa é que ele vai promover a analgesia ali da região dos esfínteres, da própria uretra, no início da uretra ali, do pênis, porque é de onde vem a inervação. Agora, se a gente for mexer ascendente, se for mexer em tecido ortopédico, aí eu acho que é a peridural que vai beneficiar realmente, que vai bloquear uma área mais extensa, né? Eu acho que É. vai mais por Por aí, né? isso que tem que sempre ter esse diálogo com o cirurgião, gente. Sim. Nunca vá para a cirurgia assim, é uma uretrostomia. Cara, onde que está a ruptura dessa uretra? Deixa eu ver esse raio-x contrastado. Eu sou dessas. Eu quero ver o local da ruptura. Enfim, eu acho que isso aí faz muita diferença, sim. Ô, claro, mas e olha só, e na rotina clínica, você acha que é uma técnica que deve ser utilizada para desobstrução uretral em gatos? Sim, gente, eu super indico vocês usarem sim a técnica, até porque, do ponto de vista anatômico, é fácil de se localizar, né? Enfim, as estruturas, tem poucas possibilidades de efeitos colaterais. Então, pensando nisso aí, os benefícios, gente, pensa no benefício, né? Eu acho que só não utiliza quando a pessoa também não conhece os benefícios. Se a gente for pensar em analgesia, relaxamento uretral facilitando o procedimento e menor recidiva, né, de reobstrução, não que isso esteja comprovado, mas há indícios na literatura que sugerem que o bloqueio local diminua a recidiva de obstrução, diminua a possibilidade de uretrite, vale a pena procurar aprender a técnica, que não é tão difícil e pode ser aplicada sim. Então, eu sou super a favor. É, aí isso a gente falando da técnica que a gente utiliza mais, né, que ela é mais simples, é descrita lá no livro do professor Pablo Otero, né, eu acho que vai por aí, né? Isso, gente, com certeza. Essa técnica que a gente quis descrever para vocês, que seria ou às cegas, ou até mesmo usando o neuroestimulador, mas a localização, o posicionamento, ele é igual. E realmente com os volumes corretos, né, Gilberto? Quer falar um pouquinho do volume que você usa, Gilberto? Pode ser. Então, como é que a gente faz, né, na rotina aí, esse da desobstrução, né? A gente não usa a técnica que foi descrita por Adame lá de ultrassom, não. A gente faz perianal, né? Então eu olho o ânus e aí eu vejo ele como se fosse um relógio e aí eu penso no lugar de 2 horas e de 10 horas. Então eu tento sair da região ali do reto, né, para não correr o risco de funcionar o reto, né? E aí a gente faz um volume. Eu entro com a agulha retinha e aí eu venho tirando, eu venho fazendo um volume de saída assim e aplico o anestésico local, né? E eu uso dose máxima de anestésico local, né? Eu vou pensar em calcular em 10 miligramas por quilo, então daria meio ml por quilo de lidocaína, ou meio ml de bupivacaína, vai dar 2,5 miligramas por quilo. Então eu faço meio ml dividido por 2, então eu faço 0,25 ml de cada lado. O que eu posso dizer assim, da experiência prática é que ela não é 100% efetiva com nenhuma das duas técnicas, nem com a neuroestimulação, nem com a técnica às cegas. É claro que com a neuroestimulação eu aumento a eficácia, ela fica, né, mais efetiva, a gente vê o esfíncter anal ali ele contraindo na hora que a gente faz a estimulação. Então, assim, ela é efetiva, mas mesmo quando isso acontece, eu não tenho 100% das vezes um bloqueio efetivo. Eu tenho para desobstrução, mas é o que a Carol Isso. falou, para a uretrostomia nem sempre é o que funciona, é ideal. Então, para desobstruir, vai bem. Para fazer uretrostomia, tem benefício, mas nem 100%. É É mais... verdade. E isso a gente fala, pessoal, porque a gente já vivenciou, né? Para mim, na verdade, foi uma experiência única. Eu fiz o bloqueio para pele,
para uretro, enfim, precisei de analgesia complementar, eu pensei: "Meu Deus do céu, o que que eu fiz o peridural nesse paciente?". É. Enfim, mas para desobstrução, particularmente, ainda acaba sendo a nossa opção ouro aí, vale a pena aprender sim. Acho que só não aprende, assim, não faz quem não tem conhecimento da técnica ou por falta de treino, mas, gente, é tão simples que vale a pena aprender e começar a fazer sim. E Gilberto, aproveita e fala para a gente aí, porque o pessoal sempre fica com medo das complicações. Não. Realmente há possibilidade, mas descreve para a gente aí o que seriam essas complicações. Olha, eu acho que no caso do bloqueio do nervo pudendo, o principal é a punção retal, né, o risco de contaminação, né, a gente furar ali uma estrutura intestinal, mas a gente não tem tantas estruturas ali para ter um problema grave. Então, assim, o risco maior é a punção do reto, que eu acho que dá para delimitar bem, e os outros são aquelas coisas que são clássicas de qualquer bloqueio, né. O principal deles é não ser efetivo, que eu já estou falando que não vai Sim, ser 100% efetivo, né. Então isso já já aí. já assume isso, mas talvez não seja 100% efetivo, mas tem alguma analgesia, então faz, né, o bloqueio, não é difícil. E as outras coisas que são possíveis, né, aplicação intraneural, a punção venosa ou arterial, né, porque sempre tem um nervo, tem uma artéria, uma veia do lado, então tem esse risco, mas é inerente a qualquer anestésico, qualquer técnica de anestesia local, né. Isso aí. E também tem os aspectos que a gente conversou, que foram descritos nos trabalhos, da possibilidade do bloqueio do nervo ciático. Isso. Então, ficar de olho que isso também pode ser aí não é uma complicação, mas é algo que precisa ser levado em consideração, e também a atonia da bexiga, mas isso só foi descrito no bloqueio com ultra, tá, gente? E eu acho que acho não, nessa abordagem que a gente faz, Acho retária, muito eu difícil. nunca vi acontecer, claro, você É, eu já também viu? nunca, nunca, nunca vi. Tanto é que eu, Eu assim, estava justamente pensando isso. eu compreendi, né, na hora que eu vi os trabalhos, né, realmente a localização é bem próxima, né, a abordagem ali é igual a do tronco isquiático, né, mas ela não é ela pelo reto ali, eu acho que é bem difícil de acontecer, né. Isso aí. E os cuidados, gente, os cuidados gerais que a gente tem que ter para a aplicação da técnica, são os cuidados gerais que a gente tem que ter para qualquer bloqueio local, né, Gilberto? É, Enfim, botar o animal bem posicionado. É importante também que ele esteja, principalmente se você for fazer as cegas, né? Ele tem que estar bem sedado, porque se eventualmente esse paciente se mexe, você já está fazendo um bloqueio às cegas. E aí não vai para o local devido, efetivamente pode acontecer do anestésico local ir para um local errado e você não ter o bloqueio. eu acho que são aquelas coisas, né, limpeza, antisepsia cirúrgica, posicionamento do animal, manter Isso. ele, né, sedado ou anestesiado. Eu faço até com o animal já anestesiado, né, claro. Ou aqueles que já estão Uhum. com rebaixamento de consciência, tudo você pode fazer sem sedação, né. Mas, Sim. é fazer com ele limitado, porque também fazer neuroestimulação, ultrassom, também não dá para fazer com ele se mexendo, né, então, mas assim, já é um pré-requisito, né. É Utilizar as verdade. doses, né, então sempre calcular a dose tóxica aí, não é chutar, não é todo gato tem 3 quilos, né, então a gente imagina o peso do animal, né, calcula, Isso, né, o volume, né, por mais que eu brinque, né, que todo gato tem 3 quilos, mas no caso da anestesia local a gente não tem que calcular o volume certo com e fazer ali certeza. para não correr risco de ter uma dose tóxica. E outra coisa que a gente tem que fazer bilateral, então assim, às vezes corre o risco Ah, de é. pegar melhor de um lado que do outro, então assim, vai promover uma analgesia, um relaxamento, mas talvez não fique perfeito, porque a gente tem que, assim, a gente tem que mandar bem dos 2 lados, então isso é um fator agravante aí, né, claro. Com certeza. Então resume, vamos resumir, gente já está chegando ao final da nossa live, né. Então resume aí para gente, Gilberto, como que é a forma que a gente utiliza o bloqueio do nervo por dentro da nossa rotina. Eu acho que dá pra gente descrever as 3 formas, né, claro. A primeira que é as cegas, né, que a gente faz isso, a gente olha o reloginho, né, olha o ânus como se fosse um Isso. reloginho e vai aplicar ali em 2 horas e 10 horas, a gente vai fazer a aplicação do anestésico local. Com neuroestimulação é o mesmo esquema, só que a gente vai guiar, Posicionamento. né, a gente vai buscar ali aquele estímulo ali com meio miliampere, vai chegar em 2, ver se ele parou a contração do Uhum. esfíncter, né, e aí depois volta para o meio. Qual que é a resposta motora que a gente espera? É a contração do esfíncter externo, ele fica realmente contraindo ali, mandando um beijinho, né, pra Isso. gente. E aí a gente verifica que está ali no local certo e aplica o anestésico local.
A da ultrassom, eu não vou me meter a explicar, né, claro, a gente não fez ainda, mas a abordagem é bem parecida com a do tronco isquiático, né, que é do bloqueio no membro pélvico. Mas a gente faz guiado com ultrassom, é uma possibilidade aí, talvez seja mais efetiva para uretrostomia do que a a gente faz para desobstrução, né, claro. Isso aí, exatamente, isso aí. Ô, Clá, e qual que é o seu gatinho de ouro? Vamos lá, para o gato de ouro do bloqueio do nervo pudendo. Ah, gente, eu diria para usar o bloqueio, principalmente nos gatos obstruídos, que a gente pega na rotina, e se tiver a dúvida, tiver aí ansioso porque nunca viu, treinar antes, né, Gilberto? O treino serve para isso, para a gente pegar confiança. Então, acho que meu gato de ouro é treinar, fazer o bloqueio do nervo pudendo para ter confiança quando chegar aí na hora certa de fazer. E o seu? Ah, é perfeito, Cacá. Eu acho que sempre a gente faz guiado, né, fazendo um curso com a gente, né, ou numa técnica guiada, eu acho que realmente vai facilitar, porque a gente tem a prática, a gente mostra e é bem simples, né. Agora, o meu gato de ouro é fazer na sua clínica mesmo, gente. Saiu do reto ali, dá para fazer, né, foge do É isso reto, aí. aplica e manda ver, porque os gatinhos vão se beneficiar. Eu acho que o maior risco aí é do bloqueio não funcionar, não ser efetivo, mas você está tentando e vai aprimorando, manda mensagem para a gente e a gente ajuda aí para Sim. vocês E, acertarem na gente, próxima. quando é efetivo, que assim, na prática da desobstrução, vou te dizer que eu vi benefícios quase em todos os animais que eu fiz, né? Realmente, para desobstrução, eu vejo diferença, principalmente na sondagem. Então, não tem por que não fazer. Vale a pena fazer sim. Eu acho que é isso. Eu acho que o Kaká, eu diria que ele é sempre positivo. Na nossa abordagem, eu acho que ele é sempre positivo. É, A questão é que às vezes não bloqueia totalmente para fazer uma uretrostomia, às vezes ele não bloqueia isso. perfeito dos dois lados, mas assim, algum benefício eu acho que acaba sempre tendo. Sempre vai ter, com certeza. Isso aí. Eu acho que por hoje é só, né? A gente já mandou aqui, já deu o nosso gato de ouro, a gente fez toda uma abordagem aí do nervo por dentro, Foi ótimo. e eu acho que é isso, tá bom? Então, um beijo, pessoal. Tchau, Até a pessoal. Até a próxima. próxima.